Oi, gente. Então, vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo, até mesmo que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Correto? Correto. Então, como eu estou estudando bastante, preferi compartilhar para, além de ajudar outras pessoas, a gente poder criar um vínculo legalzinho, bacaninha aí. Então, hoje, a gente vai começar com a famigerada ação penal. Correto? A ação penal, ela é dividida em duas. Tem algumas outras classificações? Sim. É importante para a gente agora? Não. Então vamos lá. O que é a ação penal? A ação penal é um meio que a gente usa para provocar o Estado. A gente sabe que o poder punitivo justo-puniente é do Estado. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Lei de Talião acabou. Valeu? Então o que vai acontecer? Nós vamos agir pela justiça para conseguirmos conquistar alguma coisa, uma ação punitiva, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, a ação penal é o quê? É um meio, é um meio de provocar o Estado, certo? Certo. Nisso, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Primeiro, a gente vai falar de quem? Ação penal pública. A ação penal pública, ela está prevista lá no artigo 100 do Código Penal, que é ação penal pública, salvo quando a lei é expressamente declarada privativa do ofendido. Então, o que isso quer dizer? Se não tiver lá ação penal privada, é ação penal pública, ok? Certo. Então, tá. Ação penal pública, a gente vai distingui-la em duas. Ação penal pública condicionada e incondicionada. Primeiro a gente vai falar da incondicionada, tá? E lembrando, a ação penal pública, ela é pela denúncia feita pelo Ministério Público, certo? Então vamos para a incondicionada, certo? Certo. A ação penal pública incondicionada, o MP, Ministério Público, ele não precisa da autorização de ninguém para oferecer essa denúncia. Ou seja, não precisa da manifestação da vítima. Então, o que acontece? Aconteceu um furto, a polícia foi lá, pegou a pessoa que cometeu o furto. Precisa da vítima ir lá na delegacia e representar contra a pessoa que furtou seu telefone, que seja? Não. O Estado já tem esse poder sem precisar da vítima. Então, é o que? É uma ação incondicionada. O que isso quer dizer? O MP não precisa da vítima re, representar, não precisa da representação da vítima, ok? Certo. Na ação penal pública incondicionada, nós temos alguns princípios, certo? O princípio, o princípio do O princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade atribui ao Ministério Público de promover a ação. É oficialmente o MP que oferece a ação penal, certo? O princípio da obrigatoriedade é dever do Ministério Público de promover a ação pública incondicionada à representação da vítima. O que isso quer dizer? Isso afasta ações externas do Ministério Público. Então, por exemplo, não pode, por uma questão política ou qualquer coisa desse sentido, não ter essa representação. É obrigatório a ação penal pública incondicionada, o MP oferecer a denúncia, certo? Princípio da indisponibilidade. Esse princípio é o quê? O MP não poderá desistir da ação. Ele não pode dispor da ação. Mais para frente, quando a gente chegar na ação penal pública, na ação penal privada,
nós vamos ver que tem algumas que a gente pode desistir e vai entender o porquê. Mas, no, na regra geral, a ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não pode se dispor dela, certo? Princípio da intranscendência. A ação penal só pode ser proposta contra o autor do delito. O que isso quer dizer? O Joãozinho foi lá, furtou a Maria. Joãozinho veio a falecer. Eu posso processar a mãe do Joãozinho pelo crime que o Joãozinho cometeu? Não. É somente a pessoa que cometeu o delito que pode sofrer as sanções penais daquele delito. Certo? Certo. Princípio da indivisibilidade ou divisibilidade. A ação não poderá ser dividida e proposta contra apenas uma ou parte dos autores do delito. O que isso quer dizer? Vamos explicar. Houve um roubo com 4 agentes, certo? Certo. Esses 3 agentes, foi comprovado, depois de investigação de tudo, que esses 3 agentes cometeram roubo. O Ministério Público pode simplesmente processar um porque foi com a cara dos outros 2? Não. Então, se houve a investigação e foi comprovado que aqueles 3 agentes cometeram um crime de roubo, os 3 têm que ser oferecida denúncia para os 3. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas em que, por exemplo, numa investigação, por exemplo, tem um mandante e os operários, as pessoas que cometem a ação, né? Muitas vezes o mandante é muito difícil de localizar, então é uma investigação maior do que o do restante. Então, o que a jurisprudência e a doutrina é pacífica? Em oferecer a denúncia contra aquele que estava ativo e depois oferecer denúncia para o outro, tá? Enquanto rola essa investigação, enquanto segue essa investigação. Não é que não vai oferecer, só que mais tarde, depois de uma investigação mais séria, certo? Então, é basicamente isso. Nós temos agora a ação penal pública condicionada. O que é essa ação pública condicionada? Precisa da participação da vítima para que o MP possa propor essa ação. Então, vamos colocar aqui. Precisa da participação da vítima para que o MP possa propor a ação. Certo? Certo. A participação, quando a gente fala de participação, a gente fala de representação, tá? Que uma vez dada não será retratável, ela não pode ser retirada não, certo? Nada mais é do que a autorização da vítima ao Ministério Público para que haja um processo contra o autor do delito, tá? A legitimidade continua sendo do MP. Então, o que acontece aqui? Nessa ação penal pública condicionada, o MP continua sendo a pessoa que vai oferecer a denúncia, continua sendo o ente que vai oferecer a denúncia, né? A parte. Precisa da representação da vítima? Precisa. Só que o MP ele não deixa de ter legitimidade de propor, de apresentar essa denúncia, ok? O prazo é de 6 meses, tá? Então, o que acontece? Você vai... A ação penal pública condicionada, vocês vão perceber que a ação penal pública privada, o prazo é parecido. Então, você pode representar junto ao Ministério Público com prazo de 6 meses. O que isso quer dizer? Como que a gente faz essa conta? 6 meses menos um dia. Porque a gente sabe que a contagem de tempo de prazo é como? Nós fui representar no dia, recebi a intimação no dia
Gente, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa muito legal, muito bacaninha, muito séria. Acho que vai. Então, o que acontece? Como que é a contagem de prazo no processo? No processo civil, a nossa contagem de prazo é como? A gente conta o primeiro dia e exclui o último, certo? A contagem de prazo no processo penal, ela começa a contar no dia seguinte, então ela inclui o final. Então, por exemplo, são 6 meses, a gente vai contar 6 meses menos um dia. Por quê? A gente vai contar um dia depois. Então, na segunda-feira, aqui, eu recebi a ação na segunda-feira, tá? Então, eu só vou começar a contar na terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu só vou começar a contar no dia seguinte que eu recebi a ação, correto? Ixi, eu quero ver como é que eu vou pagar isso aqui. Mas vamos seguindo aqui enquanto eu apago. Agora nós temos a questão assim, a retratação, tá? Se a vítima não se apresentar, será extinta. Primeiro vamos falar de uma coisa aqui. Se a vítima não se apresentar, né, não requerer, será extinta a punibilidade do ofensor. Por isso que tem um prazo. Porque senão não tem sentido, o crime fica perpétuo, né? Então tem esse prazo. Com a exceção da Lei Maria da Penha. A retratação da Lei Maria da Penha, então o que vai acontecer? A mulher foi lá, entrou com a ação junto com o Ministério Público, né, para ficar mais fácil de entender, e depois ela fala, ela volta com o marido dela e fala, não quero mais. Isso só pode haver essa retratação dessa ação em frente ao juiz. Por quê? Muitas vezes as mulheres são ameaçadas. Então, em frente ao juiz, é uma maneira de tentar dar uma segurança para essa mulher, para ter certeza se ela realmente quer ou não continuar com essa ação, se ela quer ou não realmente romper essa ação. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Tem uma observaçãozinha. No crime de. Eu não vou ser descrição, mas vai ser ele. No crime de estelionato. No 171. No crime de estelionato, no tocante todo, se nele todo, ele é uma ação pública condicionada. Então você precisa pedir. Oi, justiça, sofri aqui 171, preciso de ajuda. Salvo, exceto, vocês vão lá no parágrafo 5º, vocês vão ler lá no artigo 171 do Código Penal. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, o que quer dizer aqui? Por mais que o crime de estelionato seja uma ação penal pública condicionada, ela só não será condicionada quando se tratar de administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Certo? Então, o que isso quer dizer? Essas pessoas especificadas nesse parágrafo, elas não são, quando acontece algum tipo em que elas são vítimas de estelionato, já não é uma ação pública condicionada, é uma ação pública incondicionada, certo? Então, agora, nós vamos para, vamos ver aqui, ação penal privada. Agora que são elas. O que é a ação penal privada? O Estado ele vai abrir mão da causa, né, de oferecer aquela denúncia, pois a ação restará condicionada à vontade da vítima. O Estado continua sendo o único titular do direito de punir, pretensão punitiva. Então, o que isso quer dizer?
Para apresentar a ação, a pessoa que ela tenha livre e espontânea vontade dela, com seu advogado, apresentar a ação. O poder de punir continua sendo do Estado, tá? Não é porque você vai apresentar uma ação, quer dizer que você pode ir lá e punir conforme você quiser. Não. A questão a pretensão punitiva continua sendo do Estado, certo? Trata-se da legitimação extraordinária, substituição processual do ofendido ao exercer a queixa, defende o interesse alheio do Estado na expressão dos delitos em nome próprio. O que isso quer dizer? O Estado, quando ele propõe uma ação penal, ele está tratando da coletividade, né? Então, a ação penal privada, meio que ela vai falar assim, o Ministério Público pode deixar, manda no peito do pai que o pai resolve, entendeu? Então, vai dar aquela desafogada no Ministério Público, a pessoa vai poder propor essa ação e o jus puniente continua sendo do Estado. A pretensão punitiva continua sendo do Estado. Agora, o oferecimento dessa ação penal, que é de maneira privada, que é da escolha do indivíduo, tá? A ação penal privada tem sede infraconstitucional. Então, o que acontece? A Constituição fala o quê? Que a ação penal pública constitucional é a infraconstitucional, ela vai junto, ela vai junto dessa, porém ela tem ela é peculiar. A ação punitiva continua sendo a mesma coisa, só que as pessoas que vão oferecer denúncias são outras, tá? Vamos seguir. Então vamos colocar aqui. Eu estava até esquecendo. Vamos colocar aqui, vamos fazer bonitinho. O Estado, na ação penal privada, vamos ver. O Estado vai abrir mão do oferecimento da ação, deixando para a vítima a escolha de oferecer ou não a ação penal. Correto? Correto. Então, seguindo. Como que vai ser oferecida essa ação? Porque a gente sabe que o Ministério Público ele faz através da denúncia, né? Ele vai oferecer a denúncia. Então, como que o particular vai oferecer? Diante da queixa-crime, certo? Então, a queixa-crime, ela vai ser diante dela que nós vamos oferecer essa denúncia, tá? Nós vamos oferecer a queixa-crime. Então, por exemplo, como são crimes, da maioria deles, crimes contra a honra, então, injúria, calúnia e difamação. O que a gente tem mais é questão popular, né? Injúria, calúnia e difamação. O que tem uma questão na ação penal privada, que ela é a questão do escândalo do processo. O que isso quer dizer? Muitas vezes a pessoa ela não oferece essa denúncia com medo das outras pessoas saberem, que isso é uma coisa muito fechatória, né? Então tem esse princípio que chama Strepitus Judice. Eu vou até escrever aqui, que eu acho ele bem interessante e é um latim que eu nunca vi. Strepitus Justice. O que isso quer dizer? É o escândalo do processo devido à publicidade, né? Então, é justamente por causa disso
por ser um crime que mexe com a honra, né? Com o interesse individual e da honra, do que vão falar de mim, que tem esse princípio, que é por isso que a pessoa ela pode escolher se vai ou não oferecer essa denúncia, tá? Na queixa-crime, a gente chama o autor de querelante e o réu, né, a pessoa que foi, no caso, quem cometeu o crime, supostamente cometeu o crime, é chamado de querelado. Certo, certo. Então aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre. Vamos ver aqui, vamos ver. Tchananã. Tá. 18 anos. Vou fazer um 18 aqui. 18. Ok, não tá muito bonito não, mas dá pra entender. Para ser querelante, precisa ser maior de 18 anos. Se não for maior de 18 anos, precisa do seu representante legal. Correto? Correto. Para menores de 18 anos, né? Então, para apresentar tem que ser maior de 18. Ou com seu... Nossa, Jesus Cristo. Gente, vocês entenderam. Eu não vou nem continuar porque tá triste esse aqui. Então, vamos lá. Pelo seu representante. Para o menor de 18 anos, não se inicia... tem uma coisinha. O prazo. Como que a gente conta isso? O prazo para apresentar a queixa-crime é o seguinte: são 6 meses a partir do conhecimento. Eu vou até escrever aqui, que vai ser melhor. Então aqui. Então, o que é? São 6 meses o prazo. Até quando você pode entrar com a ação, né? São 6 meses a partir do conhecimento. Então, o que isso quer dizer? Joãozinho falou mal de mim, tá? Isso foi uns 2 anos atrás, só que eu só tomei conhecimento ontem. Então, desde ontem, eu tenho prazo de 6 meses para poder entrar com uma queixa-crime, tá? Falando de uma maneira bem simples. Então, eu tenho 6 meses para apresentar essa queixa-crime, certo? Então, o prazo são 6 meses. Como que a gente conta esse prazo de uma maneira que a gente não vai errar? A gente conta 6 meses, 6 meses do dia do conhecimento menos um dia. Então, o que a gente vai fazer aqui? São 6 meses menos um dia. Assim, a gente não erra o prazo, correto? Tá. Agora, esse é o prazo normal. Maior de 18 anos, ok? Ok. Agora, o prazo para menores de 18 anos, como que funciona? Para menor de 18 anos, não se inicia o prazo a partir do conhecimento da autoria, mas da data em que completar 18 anos. Não tem sentido começar a fluir um prazo para que o exercício de um direito que ainda não existe. Então, o que isso quer dizer? O menor de 18 anos ele tem que ser representado. Se ele tem que ser representado, então quer dizer que ele não tem esse direito de apresentar uma queixa-crime. Então, não faz sentido. Então, esse prazo de 6 meses, ele só vai começar a correr depois que ele fizer os seus 18 anos. Então, o que a gente coloca aqui? Ó? Menos 18 anos. O prazo só começará vamos fazer uma coisa. O prazo só vai começar a correr depois dos 18 anos. Depois da maioridade. Correto? Certo.
Então, no caso, o que acontece? São dois prazos. Então, por que são dois prazos? Quando você é menor de 18 anos, o seu prazo vai começar a correr depois dos 18. Agora, se o seu representante entra com o oferecimento da queixa-crime, aí o prazo vai correr conforme o conhecimento. Então, se é o representante legal, o prazo corre normal, correto? Correto. Agora, o que vai acontecer caso a pessoa voltando a esse assunto. Tem uma súmula, que é a súmula, vamos ver aqui, é a súmula 500, gente, que deu um negócio aqui, 590, Jesus, e 94 do STF. Vamos ver se saiu o TF aqui, galera. STF, Jesus. O que é essa súmula do STF? O ofendido chega na maioridade, cessa imediatamente a representação do responsável. O que isso quer dizer? Quer dizer que o maior, né, o representante legal foi lá, entrou com a representação e supondo que o menor esteja com 16, 17 anos. 16, 17 anos, a ação está correndo, supondo que essa ação vai durar mais de 3 anos, quando ele fizer 18, o representante não tem poder nenhum. Quem tem é o maior de idade, é o ofendido. Correto? Certinho. Agora, voltando. O que acontece caso a pessoa morra ou ela está desaparecida, ausente? A queixa ou seu prosseguimento, então, a queixa ou seu prosseguimento passa para o seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. Isso está no artigo 31 do CPP. Então, no artigo 31 do CPP, caso de morte do ofendido. Então, em caso de morte do ofendido, quem que vai poder oferecer a queixa ou continuar com seu prosseguimento? O cônjuge. Quem que é cônjuge? Marido ou mulher. Seu marido ou sua esposa, tá? Ascendente, seus pais, correto? Descendente, seus filhos ou os seus irmãos, tá? No artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, lá eles reconheceram a união estável, né? Então, no caso aqui da queixa-crime, continua a mesma coisa. A união estável, né? O cônjuge ali, as pessoas unidas ali pela união estável, ela é seu cônjuge que, em caso de morte do ofendido, seu cônjuge que poderá prosseguir a ação ou oferecer a queixa-crime, tá? O prazo, 6 meses menos um dia. Isso está no artigo 38 do CPP, tá certo? E a decadência, a extinção da punibilidade está no artigo 103 do Código Penal. Quais são os princípios da ação penal privada? Princípio da disponibilidade, dispor da ação, desistir da ação por 2 meios. Contrário da ação pública, a ação penal privada, a pessoa pode, o ofendido pode se dispor dela pelo meio do perdão ou abandono da ação, tá? Supondo que eu vou lá e perdoo o Joãozinho de ter falado mal de mim, encerro a ação, certo? Princípio da indivisibilidade. Oferecer para todos os autores, não pode dividir ou escolher. Isso continua igual da ação penal pública, né? A gente não pode também escolher quem a gente menos gosta, que falou mal da gente, e oferecer a denúncia, né? Correto. Ação penal é conveniente, que a vítima não é obrigada a oferecer a queixa, né? No caso aqui eu li errado, é princípio da conveniência, meu Deus do céu. Então vamos lá, princípio da conveniência, a vítima ela não é obrigada.
Por isso que é uma ação penal privada, ela não é obrigada, ela tem o direito de escolha de oferecer ou não a ação, a queixa-crime, correto? Princípio da intranscendência, a ação só pode ir para o réu, o autor dos delitos. O que que isso quer dizer? A gente ouve muito assim, o marido de fulana assaltou ciclana. Gente, quem assaltou foi o marido, não foi a casada com ele. Então, é isso que quer dizer o princípio da intranscendência. Esse princípio também tem na ação penal pública. A ação só deve recair sobre o autor, não deve recair em mais ninguém, tá? E a base legal, por que é interessante a gente ter a base legal escrita? Porque nós iremos usar na estruturação da peça, correto? Então, qual que é a base legal? É o artigo 30 do CPP, artigo 41 do CPP, artigo 44 do CPP e o artigo 100, artigo 100 do parágrafo, peraí, gente, parágrafo segundo, nossa, colocou um 5 ali, não deu nada, parágrafo segundo do Código Penal, correto? Correto. Hoje eu vou encerrar a ação penal por aqui. A próxima aula eu já vou vir com a estruturação da queixa-crime. Eu vou tentar trabalhar, vou tentar trazer de um jeito um pouco mais dinâmico e melhor para poder explicar. Mas eu peço que comentem, compartilhem, mostrem para todo mundo. Se tiver alguma coisa, alguma dica construtiva, que eu não estou aqui para levar pedrada de ninguém, tamo aí. Meu Instagram está na descrição. Me segue lá, que eu sempre comento alguma coisa do que está acontecendo. Durante a semana eu ainda estou vendo como que eu vou fazer com os vídeos, né? Eu ainda vou comentar, vou fazer alguns assuntos pertinentes que estejam aí com uma dúvida, que a galera tem uma dúvida de como que funciona a questão do processo em si, que a gente sabe que o leigo não entende. E a gente pode dar uma ajuda para todo mundo entender e eu vou ver como que vai funcionar. Porém, eu quero ver se eu consigo trabalhar com assuntos atuais, constitucionais e penal e processo penal. Beleza? Beijo, fui.